Vou estar lendo aqui acerca de Ezequiel, comentário, quem tiver também, o comentário da NVI, F.F. Bruce, esse aqui é o comentário. Comentário do F.F. Bruce acerca do Ezequiel, profeta Ezequiel. O capítulo 1, o chamado de Ezequiel. Época e lugar. Primeiro, 30º ano. A visão inicial de Ezequiel tem uma datação dupla. A data mencionada no versículo 2 é imediatamente inteligível, mas a época a partir da qual é contado o 30º ano é incerta. O profeta pode estar indicando a sua idade no ano em que normalmente estaria entrando no seu serviço sacerdotal. Números 4:3. Ele percebeu que estava sendo chamado para um ministério diferente. W.F. Albright, menos provável, sugere que o 30º ano é contado a partir da mesma época que as outras datas do livro e assinada o tempo em que foi concluída a compilação dos oráculos de Ezequiel, 568 a.C., ou quando Ezequiel os ditou de memória a um escriba, assim como Jeremias ditou as suas profecias a Baruque, Jeremias 36, do 1 ao 6. Junto ao rio Quebar, o grande canal, o atual Chat en-Nil, que se separava de Eufrates um pouco ao norte da Babilônia, passava ao lado de Nippur, 95 quilômetros a sudeste da cidade de Babilônia, e depois desembocavam novamente no Eufrates ao sul de Ur. Os exilados eram os que viviam em Tel Abib, versículo 3:15, capítulo 3:15. Foi nessa situação deprimente, longe do lar, que ele viu os céus se abrirem e teve visões de Deus, significando, como indica a analogia de 8.3 e 40.2, visões concedidas por Deus. Versículo 2. No 5º dia do 4º mês, se o mês era de fato 4º mês, Tamuz, como no versículo 1, então o dia foi 31 de julho de 593 a.C., pois o 5º ano do exílio do rei Joaquim durou desde 1º de Nissan, 30 de abril daquele ano, até 29 de Adar, 18 de abril de 592 a.C. Sabemos, com base em uma fonte babilônica contemporânea, que o exílio de Joaquim começou em 2 de Adar, 16 de março de 597 a.C. As autoridades babilônicas continuavam dando a ele algum reconhecimento como rei no exílio, e é o que evidentemente faziam os seus conterrâneos exilados, em reconhecimento das circunstâncias da época. No entanto, Ezequiel data suas visões de acordo com o exílio de Joaquim e não do seu reinado. O seu reinado havia durado pouco mais de 3 meses. 2 Reis 24:8 e 2 Crônicas 36:9. Acerca do seu sucessor Zedequias, ver 17.13 e 21.35, a palavra do Senhor veio, versículo 3, a palavra do Senhor veio, uma expressão comum no Antigo Testamento para descrever a experiência profética. 1 Reis 17:8 e Oséias 1.1. É menos frequente encontrarmos fora de Ezequiel a expressão "a mão do Senhor estava sobre um profeta". Quando a expressão é usada em relação a Elias, 1 Reis 18:46, ou Eliseu, 2 Reis 3:15, indica uma capacitação sobrenatural especial em Ezequiel, denota o início do êxtase profético. Segundo a visão inicial, 1.4 ao 28.
A descrição da visão inicial de Ezequiel é um dos trechos mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. A tradução da Neb é extraordinariamente bem sucedida, mas a lição principal transcrita pela visão é clara. O Deus de Israel não está preso ao seu templo em Jerusalém. O seu trono, equipado com rodas e suspenso pelos querubins, é móvel. Ele pode manifestar, e de fato manifesta sua presença a Ezequiel na Babilônia tão facilmente como a havia manifesto, por exemplo, a Isaías em Jerusalém. Isaías 6:1. Ele é o Deus do céu e da terra. Versículo 4. Uma tempestade, uma nuvem de tempestade repleta de raios e relâmpagos era um meio tradicional de teofania em Israel. Êxodos 19, 16, 18, etc. Se nesta ocasião ela vinha do norte, a presença do Senhor provavelmente seguiu a mesma rota que os exilados haviam tomado para a Babilônia, e as deidades locais não podiam impedir o seu avanço. Os 4 vultos que pareciam seres viventes, não identificados em 10.1 como querubins, formas compostas simbolizando os ventos ou, de forma mais geral, as forças da natureza que suspendiam o Deus de Israel à medida que ele montava nas nuvens, Salmos 18:10 e 68:4, e sustentavam o seu trono invisível no santíssimo lugar do templo em Jerusalém, 1 Reis 6, 23 e 28. Antes do estabelecimento do templo de Jerusalém, Javé dos exércitos era conhecido em Siló como aquele que tem o seu trono entre os querubins. 1 Samuel 4.4. E ele continuava a ser adorado com esse título em Jerusalém, Salmos 81 e 99.1. Na visão de Ezequiel, destaca-se o aspecto de que esse trono não era estacionário. Ele pode se mover em qualquer direção, para frente, para trás, para os lados, para cima ou para baixo, como em teofanias anteriores, Salmo 68:17 posteriores. Daniel 7:9, ele é um trono carro. 1 Crônicas 28:18. A palavra traduzida por metal reluzente, versículo 4, do hebraico hashmal, é de significado incerto. Neb traduz aqui um brilho como de latão. Electrum. G.R. Driver sugere que as imagens da visão de Ezequiel devem ter sido sugeridas a ele, como era frequente, por algum objetivo ou processo conhecido aqui, a obra de um fundidor de latão babilônico. Isso é no mínimo preferível a entender aqui a descrição de um dínamo, sem falar na sugestão de uma nave espacial. Suas pernas eram retas, como as de um ser humano, embora os seus pés fossem fendidos, como bronze polido. A neve é melhor aqui quando traz como um disco de bronze tochas, a tocha acesa que simbolizava a presença divina em Gênesis 15:17. O versículo 14 está ausente na Septuaginta. Berilo. A BJ traz crisólito. Versículo 18. Aros eram altos e impressionantes. É interessante traduzir como faz a Neb. Todas as 4 rodas tinham cubos, e cada cubo tinha uma projeção que tinha o poder da visão. Versículo 20 e 21. O mesmo Espírito estava nelas, nas rodas. Traz, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes, de forma que as rodas funcionavam como extensões vivas dos seus corpos. Versículo 22. O que parecia uma abóbada. O firmamento de Ezequiel, reluzente como gelo, é provavelmente idêntico ao mar de vidro, claro como cristal, misturado com fogo, de João, Apocalipse 4:6 e 15:2. Ezequiel o viu de baixo, João o viu de cima. Os detalhes são fundamentados
em parte na visão de Deus de Israel descrita em Êxodo 24:10. Lá Moisés e seus companheiros viram sob seus pés algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor, assim que Ezequiel vê acima da abóbada, o que parecia um trono de safira ou lápis lazuli. Versículo 26. Contudo, enquanto em Êxodo 24:10 não se faz nenhuma tentativa de retratar o próprio Deus de Israel, Ezequiel nos conta que bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Se o homem foi feito à imagem de Deus, Gênesis 1:27, então não é inapropriado que, na falta completa da menção da aparição de Deus, ele fosse retratado antropomorficamente, ao menos na linguagem da analogia experimental. Assim, em Daniel 7:9, enquanto o ancião de dias, Ara, é diferenciado daquele que é semelhante a um filho de homem, ele se assenta no trono chamejante, equipado com rodas, e seus trajes e cabelos são descritos, tal como a aparência do arco-íris. A referência ao arco-íris pode bem estar nos lembrando do seu significado da aliança em Gênesis 9, 12, 17, em que está dissociada de linguagem teofânica. 3. O comissionamento do profeta. 1.28 a 3.15. Depois de ter recebido a visão de Deus, Ezequiel agora recebe a comissão profética. Ele deve ser o mensageiro ao povo de Israel, exilado na Babilônia. Mas o povo não recebe a garantia de que a sua mensagem vai ser acolhida. Aliás, com base na descrição daqueles a quem é enviado, ele pode esquecer a esperança de alguma reação favorável, mas a tarefa do mensageiro é entregar a mensagem fielmente. A responsabilidade de dar atenção a ela está do lado dos ouvintes. 1.28b. Aparência da figura da glória do Senhor. A multiplicação dos termos qualificados tem o propósito de causar reverência. Ezequiel não reivindica ter visto Deus diretamente. A glória do Senhor é uma presença, é a sua presença, ou Shekinah, como em Êxodos 34, 18, 40, 34 e 35, e 1 Reis 8, 11. 2.1. Filho do homem, Ben Adã, a forma comum de Deus se dirigir a Ezequiel. Significa homem, ser humano, talvez destacado a fraqueza da criatura humana do profeta em contraste com a glória divina. Salmos 8.4. Versículo 2, o Espírito entrou em mim, praticamente sinônimo de a mão do Senhor esteve sobre ele. A capacitação divina resultante é mostrada no fato de que o Espírito, como ele diz, me pôs em pé com naturalidade. Ele havia caído prostrado diante da visão da glória de Deus, mas quando um homem que se humilhou desta forma é posto em pé por Deus, ele pode encarar firmemente qualquer vento adverso que vier contra ele. Vou enviá-lo aos israelitas, primeiramente aos exilados na Babilônia, que apesar de toda a sua atitude rebelde, ainda assim constituíam o remanescente em que estava incorporada a esperança de sobrevivência nacional. Os figos bons de Jeremias 24, do 5 ao 7. Confira a casa de Israel em Ezequiel 3.1 e 11.15 e 37.11. E por mais obstinado e rebelde que o povo fosse diante das advertências de Ezequiel, o evento mostraria até mesmo contra a vontade deles, que na pessoa de Ezequiel, um profeta esteve no meio deles. Ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões, uma descrição metafórica da sua situação desconfortável ao profetizar a um povo que preferia não ouvi-lo. Isaías 6, do 9 ao 10 e Jeremias 1:19. Versículo 8. Coma o que vou lhe dar. O fardo triste da sua mensagem é descrito como o texto de um rolo que ele precisa digerir antes de transmiti-la a outros.
Versículo 10. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras, como no rolo de Apocalipse 5:1. Os rolos, em geral, só eram usados para escrita em um dos lados, mas aqui o conteúdo sobrecarregado de condenação transborda para o outro lado. Não há lugar para acréscimos humanos aos juízos de Deus. 3.3. Em minha boca era doce como mel. Salmo 19:10, 119, 103, Jeremias 15:16. Quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi. Apocalipse 10, do 8 ao 11. O amargor interior resultante que João experimentou não é mencionado por Ezequiel, mas pode ser suposto. Versículo 3, não, 3, é isso mesmo. Capítulo 3, 6. Eles o ouviram acerca da maior disposição dos gentios para ouvir a mensagem de Deus. Jonas 3, 5, Malaquias 1, 11, Mateus 11, 20 e 24 e Romanos 10, do 20 ao 21. Como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira, uma afirmação semelhante a Jeremias 1,18 também, é a linguagem do servo em Isaías 57, o soberano, o Senhor, Adonai Yahvé, tão frequente em Ezequiel. Versículo 12, o Espírito elevou-me. 8.3, a suscetibilidade de Ezequiel para o transporte estático lembra Elias, 1 Reis 18:12 e 2 Reis 2:16, estrondosa aclamação. Versículo 14, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, Septuaginta omite amargura. Na tensa exaltação que foi a consequência da forte mão do Senhor sobre ele, versículo 15, os exilados em Tel Abibe, o acadiano Tio Abubi, monte do dilúvio ou do cataclismo, era usado com referência a montes cobrindo antigas cidades em ruínas, supostamente antediluvianas. Alguns estudiosos creem que Tel Abibe foi um tipo de campo de concentração para judeus deportados empregados nos sistemas de irrigação da Babilônia. Daí vem o nome da moderna Tel Aviv, interpretado como Colina da Primavera. Depois de Rio Quebar, a RSV omite a locução no TM, que significa que moravam lá ou onde moravam. É melhor traduzir, em onde eles moravam, ali eu estava sentado atônito entre eles. Atônito, neb, emudecido, estonteado. 7 dias, Jó 2:13, em que os amigos de Jó sentem que ele em silêncio durante esse mesmo período, que era o período de luto pelos mortos, Gênesis 50.10 e 1 Samuel 31:13. Ezequiel a sentinela, 3.16 ao 21. O conteúdo desse parágrafo é repetido em 33, do 1 ao 9. A sentinela que não dá evidência do perigo que se aproxima é responsabilizada pessoalmente pelo desastre que segue, mas se ela dá advertência, os seus ouvintes carregam a responsabilidade sobre si mesmos, se não derem atenção à sentinela. Versículo 20. Quando um justo se desviar da sua justiça, a possibilidade de um homem bom cair em pecado, assim como de um pecador se arrepender da sua maldade, retratada em mais detalhes em 18, do 5 ao 29. Confira 33, do 12 ao 16. A mudez de Ezequiel, 3, do 22 ao 27. A mudez do profeta e a consequência incapacidade de repreender o seu povo apresentam problemas. Se a sua mudez persistiu sem interrupção durante 6 ou 7 anos que se passaram até ele ter recebido notícias da queda de Jerusalém, 24 do 25 ao 27, ele dificilmente poderia ter cumprido o seu chamado de ser uma voz de advertência para a casa de Israel. Talvez a sua mudez só foi quebrada quando recebeu uma mensagem divina para proclamar e retornou depois de ela ter sido concluída. Essa, aliás, a implicação do versículo 27.
Versículo 22. A planície, a região plana, contrastava com a colina em que os exilados tinham o seu assentamento. Pode ter sido que Ezequiel teve a sua visão inicial, pois teve de viajar dali. Tel-Abib 3, 12, 15. Versículo 24. Vá para casa. Parece ter sido no assentamento de Tel-Abib. Comentário 12, 5, versículo 25. Você será amarrado com cordas, denotando o constrangimento divino, como em 4.8, e não conseguirá sair para o meio do povo, exceto provavelmente se Deus mandar. Os atos simbólicos 4.1 e 5.4 foram realizados em público como sinais para os observadores. 2. Os exilados são advertidos na condenação de Jerusalém. 4.1. 4 atos simbólicos. Os atos simbólicos de 4, do 1 ao 5, anunciam o cerco e a queda iminentes de Jerusalém. Esses atos, representados pelos profetas de Israel, em Isaías 20, 2 a 4, Jeremias 13, do 1 a 11 e Oséias 1.2, eram um elemento essencial da palavra autorrealizadora de Deus, que eles recebiam para ser transmitida e que também ajudava a garantir o cumprimento do que eles simbolizavam. Letra A, imitando o cerco. 4, do 1 ao 3. Ezequiel desenha um plano de Jerusalém num tijolo e o cerca com imitações de rampas, trincheiras, arietes, e outros equipamentos de cerco. Ele age como se fosse um sitiador. Versículo 2. Construa uma rampa, a realidade disso em 17:17 e 21:22. O cerco de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, 26, do 8 ao 9. O cerco de Tiro, uma panela de ferro, forma de bolo feita de ferro, na nebe, para representar uma cortina de ferro isolando a cidade, um sinal para a nação, casa de Israel, para advertir os exilados para que não depositassem a sua esperança na sobrevivência de Jerusalém. Jeremias 29.1. B. A vigília do profeta, 4, do 4 a 8. Ezequiel não deve somente fazer o papel do sitiador, ele deve sofrer o castigo, carregar a iniquidade dos reinos do norte e do sul, sucessivamente, ao se deitar ao lado de Jerusalém em miniatura durante muitos dias sobre o seu lado esquerdo e depois durante um período menor sobre o seu lado direito. No uso hebraico, esquerdo e direito correspondem respectivamente a norte e sul. Versículo 4. Carregar a iniquidade dela, culpa. O papel do servo em Isaías 53, 11, 12. 390 dias, algumas versões NEB adotam o texto da Septuaginta, 190 dias. É difícil decidir entre as duas versões por causa da incerteza do cálculo dos 390 ou 190 anos do castigo de Israel. Os 390 anos podem ser contados a partir do início da apostasia sob o reinado de Salomão, 1 Reis 11:4, até a queda iminente de Jerusalém. É mais difícil determinar um ponto de início dos 190 anos com o mesmo término. Um ponto de início para os 40 anos do castigo de Judá, versículo 7, seria igualmente incerto. É uma provável coincidência que 40 anos decorreram do chamado de Jeremias 1.2 e 3, até a queda de Jerusalém. Se os 40 anos são acrescentados aos 390, os 430 anos resultantes poderiam alcançar aproximadamente o tempo em que, pela primeira vez, Jerusalém se tornou a capital de Israel. Tentativas de fazer do chamado de Ezequiel ou do cerco de Jerusalém o ponto de início dos períodos indicados são ainda mais insatisfatórios. Mas os dias da vigília de Ezequiel podem ter correspondido à duração real do cerco. Ele começou em 15 de janeiro de 588 a.C., 24 do 1 ao 2, Jeremias 52:4,
e terminou em 29 de julho de 587 a.C., Jeremias 39.2, 52.6. Mas não durou continuamente durante 560 dias, foi levantado temporariamente em virtude da aproximação do exército egípcio, Jeremias 37.5, de forma que a duração efetiva pode ter se aproximado dos 430 dias da ensinação do cerco de Ezequiel, versículo 7, um dia para cada ano, o princípio em Números 14:34. Rações do cerco contaminadas, 4, do 9 ao 17. A severidade do cerco e as condições do exílio tornam impraticável a observância das leis que proíbam a comida cerimonialmente impura. A parábola ensinada de Ezequiel é reforçada pela ordem divina para se restringir às nações do cerco e prepará-las de tal maneira que incluísse contaminação cerimonial, especialmente para o sacerdote. Versículo 9. Trigo, cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, quaisquer grãos que estivessem à disposição da qualidade inferior ou superior, deveriam ser raspados e juntados para assar uma porção diária de 240 gramas do pão medíocre. Assar pão com uma mistura de cereais também fosse cerimonialmente proibido, assim como semear com uma mistura de sementes. Levítico 19:19. Versículo 11. Meio litro. A provisão de água de Jerusalém era limitada assim em condições de cerco. Seria racionada a menos de 1 litro por dia. Desse modo, os israelitas comeram sua comida imunda. Esterco animal misturado com palha era usado como combustível para assar pão sobre pedras, mas os excrementos humanos, versículo 12, eram cerimonialmente impuros, por isso deveriam ser enterrados fora da vista das pessoas. Deuteronômios 23, 12, 14. Versículo 14. Eu jamais me contaminarei. O protesto de Ezequiel encontra eco de Pedro em Atos 10, 14. Jamais comi qualquer coisa achada morta, isso foi proibido em Deuteronômios 14, 2. Ou que tivesse sido despedaçados por animais selvagens, isso foi proibido em Êxodos 22, 31. Carne impura como carne de ofertas pacíficas, a partir do terceiro dia, Levítico 19, 5 a 8. Versículo 16. Cortarei o suprimento de comida acerca da escassez de pão durante o cerco. Jeremias 37, 21. Lamentações 2, 12 e etc. Com ansiedade, com desespero, crescente falta de comida seria acompanhada de terror quanto a que acontecia quando os sitiadores entrassem na cidade. O cabelo do profeta é dividido. 5.1 e 4. Como quarto ato simbólico, Ezequiel corta o cabelo e a barba e então divide em 3 partes, das quais uma é queimada, uma é cortada com uma espada e a outra é espalhada ao vento. Alguns cabelos permanecem no seu colo, mas até desses alguns são jogados no fogo mais tarde. Só mesmo o menor resto de cabelo fica, e esse é um sinal de destino do povo de Jerusalém. 5.1. Uma espada afiada, o uso de uma espada como navalha pode destacar as condições de guerra. Raspar a cabeça seria um sinal de cativeiro e escravidão, como em Isaías 7:20. Versículo 4. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. A Septuaginta traz: e você dirá a toda a casa de Israel, introduzindo o versículo 5. Também talvez tenha sido influenciado por 19:14. 2. Os atos simbólicos são explicados. 5, do 5 ao 17. O sinal profético é seguido de uma palavra profética. Ação e fala em conjunto constituem a profecia. A cidade retratada no tijolo é Jerusalém, que, em virtude da sua rejeição da lei de Deus,
é destinada a sofrer o cerco, a fome, a destruição e o despovoamento, que pôs no meio dos povos acerca da crença de que Jerusalém era o umbigo da terra, 39.12. Uma crença semelhante com a relação a Siquém, atestada em Juízes 9:37, acerca da crença correspondente entre os gregos, o umbigo de pedra da terra ainda pode ser visto em Delfos. Versículo 6, mais do que os povos e as nações ao seu redor, porque elas não haviam sido abençoadas com o conhecimento de Deus, concedido a Jerusalém. 16, do 48 ao 52, Amós 3:2, leis, decretos, leis criadas para casos determinados, jurisprudência e leis apodícticas ou categóricas, respectivamente. Versículo 9, todos os seus ídolos detestáveis. O termo traduzido por detestáveis é usado tecnicamente no Código de Lei de Santidade e Deuteronomísticos e é excepcionalmente frequente em Ezequiel, denotando ofensas, tanto morais quanto rituais. Versículo 10, os pais comerão seus próprios filhos. O canibalismo durante o cerco de Jerusalém é mencionado em Lamentações 4:10, Deuteronômios 24, 53 ao 57. Versículo 11, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, um juramento especialmente comum em Ezequiel, por ter contaminado meu santuário. Detalhes são dados em 8.5. 12, um terço. Isso explica a divisão tríplice do cabelo do profeta no quarto ato simbólico. A queima de um terço denota a peste ou a fome. O cortar de um terço é a morte, a espada. O espalhar de outro terço denota a dispersão aos ventos. Versículo 10. E até mesmo os que assim forem dispersos ainda estarão sob perseguição da espada. Versículo 13. Saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Uma combinação de duas afirmações recorrentes em Ezequiel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu, o Senhor, falei. Você verá, né? Isso será objeto de desprezo e de escárnio. Deuteronômios 28:37. Animais selvagens não mencionados anteriormente entre as visitações de juízo. Confira 14:15. Denúncia dos montes de Israel, 6 do 1 ao 14. Depois de profetizar a condenação de Jerusalém, em particular, Ezequiel agora dirige toda a terra de Israel, fazendo menção especial a seus montes, pois eles eram os lugares principais dos Bamote, os santuários locais ou altos, versões antigas, em que tanta adoração degenerada era praticada. Oséias 4:13, a reforma de Josias, quase 30 anos antes, havia incluído a abolição desses santuários, 2 Reis 23:13, 15, 19 e 20. Mas isso não contou com a aprovação do povo, e depois da morte dele, as velhas práticas voltaram. Jeremias 11:13. As palavras de denúncia do profeta são confirmadas por ações adequadas das mãos e dos pés. Letra A, ameaça de desastre. Versículo 3, ravinas, vales, pois os altares idólatras seriam encontrados ali, assim como nos montes e nas colinas, no vale do filho de Inom, no sul de Jerusalém. Jeremias 7:31. Versículo 4, altares de incenso. Esse é o sentido mais provável de Amanim, pequenos altares, às vezes colocados sobre altares de holocaustos, 2 Crônicas 34.4. Abaterei o seu povo na frente de seus ídolos. Hebreus Gilulim, um termo depreciativo significando algo como esterqueira, muito usado por Ezequiel. Os cadáveres dos adoradores exporiam a impotência dos ídolos. Versículo 5, espalharei os seus ossos ao redor de seus altares. Confira a medida de Josias em 2 Reis 23:20. Versículo 6, os altares idólatras serão arrasados e devastados. Os altares faziam parte do equipamento essencial dos lugares altos.
O termo devastados na NVI representa o termo das antigas versões em que o termo respectivo do TM era traduzido por considerados culpados. Vocês saberão que eu sou o Senhor, uma fórmula de reconhecimento muito repetida em Ezequiel. Versículo 10, 13 e 14. B. Um remanescente sobreviverá. 6, do 8 ao 10. Versículo 8. Alguns de vocês escaparão da espada. Versículo 9. Por seus corações adúlteros que se desviaram de mim. O seu coração que se desviou de mim como uma prostituta. Essa linguagem retratando a idolatria elaborada em 16.15 e 23.3, segundo o precedente de Oséias 1.2, Êxodos 34.15 e Levíticos 17.7. Versículo 10. E saberão, aqui o conhecimento inclui arrependimento e reconhecimento da verdade e da justiça de Deus. As palavras são reforçadas com Atos 6, do 11 ao 14. Versículo 11. Esfregue as mãos, bata os pés. Estas ações expressam alegria malvada em 25.6, mas aqui expressam confirmação do oráculo divino como o braço desnudo de 4.7 e o brandir da espada e o bater as mãos de 21.8, 17, espada, fome, perte 5.12 e 16, 17. Quem está longe, perto, sobreviver, poupado da espada. Estes termos juntos revelam a abrangência do desastre iminente. Versículo 13. Debaixo de toda árvore frondosa, Deuteronômio 12.2, etc. As árvores davam sombra, demarcavam lugar, as árvores davam sombra e demarcavam lugares sagrados. Não eram em si objetos de adoração. Acerca da formulação deste versículo, do 20 a 28. Versículo 14. Desde o deserto até Dibla, nota de rodapé Ribla. Desde a fronteira sul até a fronteira norte da terra de Israel. Em Ribla, no rio Orontes, perto da fronteira sírio-israelita. Números 34, 11. O rei do Egito havia prendido e deposto o rei Jeoacás em 608 a.C. 2 Reis 23:33, Ezequiel 19.4. E lá em 587 a.C., o rei da Babilônia pronunciou a sentença contra Zedequias. Jeremias 52, do 26 ao 27. O dia da ira, que é o capítulo 7, né? 7, do 1 ao 27. Esse capítulo é comumente e sem dúvida com razão interpretado como um poema, embora não seja impresso como tal. Há 3 estrofes, cada uma terminando com a fórmula de reconhecimento característica de Ezequiel 4, do 9 ao 27. O tema é a iminência da condenação de Israel, chegou o fim. Esse tema é repetido por causa da obstinação do povo em não crer que o desastre estivesse perto. Confira 12, do 21 ao 28. Assim o profeta especifica o desastre, a idolatria será castigada. 3, 8, 9. O orgulho e a violência serão vingados. 10, 11. As transações... 10, 11, né? As transações comerciais vão murchar. 12,13. Não haverá disposição para resistir ao inimigo. Versículo 14. A espada, a fome, a peste farão pior. Versículo 15. E os que escaparem não vão sair melhor do que os que sucumbirem. Versículo 16,17. Os ricos serão reduzidos à mendicância, o dinheiro será inútil, pois não haverá comida para comprar. Versículo 18 e 19. O templo será profanado e pilhado. Versículo 22. Os pagãos tomarão posse da sua propriedade. Versículo 21 a 24. Nenhum conselho adequado à catástrofe virá dos seus conselhos tradicionais. Os seus próprios governantes estarão no fim de suas capacidades e serão incapazes de se dar proteção e orientação. Letra A, primeira estrofe. O fim, a palavra kes é a mesma que
é usada para um fim semelhante em Amós 8, 1 ao 3. O fim da paciência de Deus significa o começo do juízo. Segunda estrofe é 7, do 5 ao 9. Versículo 5. Assim diz o soberano Senhor. Essa estrofe é em grande parte uma repetição da anterior. Versículo 7. Sobre os montes, talvez como os lugares principais dos altares idólatras, 6.2, mas a Septuaginta omite a frase. C, terceira estrofe, 7, do 10 ao 27. Versículo 10. Condenação, repetição do versículo 7, o significado do hebraico sefirá. É incerto nesses dois trechos, mas condenação, BJ, é mais provável. O acréscimo de tua na ara e arque é desnecessário. Vara para castigar, versículo 11. A violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. A Septuaginta traduz por a violência surgiu e vai quebrar a vara dos ímpios. O versículo tem deixado perplexos muitos tradutores. Versículo 12. A ira está sobre toda a multidão, omitido na Septuaginta, talvez porque já era a época, na época o hebraico era difícil de traduzir. Versículo 13. Mesmo que viva muito tempo, não voltará atrás, omitido na Septuaginta. Nenhuma vida humana será preservada, talvez nenhum homem cuja vida é mera iniquidade vai sobreviver. Ver versões para outras traduções possíveis. Versículo 14. Pois a minha ira está sobre toda a multidão, omitido na Septuaginta, como nos versículos 12 e 13. Mas aqui ela é mais inteligível. Versículo 15. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. A descrição das condições do cerco, confira 6:11. Versículo 16. Todos os que se livrarem e escaparem, confira 5:3-4. Como pombas nos vales, omitido na Septuaginta, gemendo, a versão siríaca traz, eles morrerão. Se adotamos a formulação da Septuaginta e da siríaca, o significado é: todos morrerão, cada um na sua iniquidade. Especialmente BJ, versículo 17, todo joelho ficará como água. A Septuaginta sugere a incontinência em virtude do terror. Assim a BJ, versículo 18, cabeça rapada e pano de saco, ara, um sinal de luto. Isaías 3:24. O que era proibido em Daniel 14:1, versículo 19. Fazê-los tropeçar na iniquidade, a neve traz a iniquidade deles, vai causar sua queda. Versículo 20, suas lindas joias, ouro, pedras preciosas, etc. Versículo 22, o lugar que tanto amo, o templo, possivelmente o lugar santíssimo. Salmo 74.1, versículo 23. Preparem correntes, a nebe traz, correm os seus punhos, mais uma ação simbólica, como em 6:11. A cidade de Jerusalém, versículo 24, os santuários deles, Amós 7:4. Em ambos os textos, a referência é a santuários locais, altares idólatras. Poderia até haver um contraste entre santuários deles, o meu lugar. Versículo 25, pavor, angústia. 26, profeta, sacerdote, autoridades. Sobre uma divisão tríplice semelhante, Jeremias 18:18, em que os profetas insistem em que nenhum colapso, como indicado, aqui vai cair sobre elas. Lei, hebraico, Torá, instrução. Orientação, o ensino era responsabilidade dos sacerdotes. Confira 44:23, Deuteronômio 33:10, Malaquias 2:6 ao 7. Versículo 27, o povo da terra aqui colocado em contraste com o rei e o príncipe ou governador nesse período. A frase é usada com relação ao povo comum em distinção da corte, do sacerdote e dos profetas, as autoridades públicas estabelecidas. Confira 22:29, 45:22. Então aqui foi até o capítulo 7 de Ezequiel. O outro vídeo que eu vou fazer acerca de Ezequiel, ele vai do capítulo 8 para frente.